E é bacana, assim, como você es- escala o cinema, né? Sim, Então, assim, eu tenho um cinema contemplativo, aí você pode pegar aquele cinema de autoria, né? Eu sim, posso pegar, por exemplo, o cinema propagandístico, político. sim, Só que, Rafa, o que é que a gente tem percebido ao longo dos anos? O cinema é tudo isso e o cinema sim, pode ser mais. Isso é importante ser dito. Mas o cinema ele está sendo reduzido a alguma coisa. A gente pode pensar, por exemplo, num cenário de indústria cultural e eles começam a perceber isso mais ou menos na década de 20 em sim, Frankfurt, escola de Frankfurt, né? E vem para os Estados Unidos no contexto do nazismo também. Mas a ideia da indústria cultural ela se reproduz de maneira, desculpa sim. a redundância, mas massificada. Como é que o cinema, e eu queria que você pudesse explicar isso melhor, como é que o cinema tem se reduzido? Eu até brincava com meus alunos Sim. hoje fazendo propaganda do podcast. Inclusive, Ricardo, não sei se você tá sabendo, mas tem aluno meu que tá. Na verdade, o Sapiens, isso aí eu te agradeço muito, ele tá virando um evento social. Porque assim, famílias estão se Uhum. reunindo para assistir o Sapiens e meus alunos combinaram hoje de juntar todo mundo na casa de alguém, fazer pipoca para assistir o programa. Aí sim. Então, ó, pra você que tá assistindo, a família Guardem que a tá aí pipoca reunida, pra gente também. guarda, por favor. Mas muito obrigado. Mas entende, Rafa, Sim, onde eu quero chegar é mais ou menos aqui, ó. A gente tá chegando num ponto que gerações, e aí, por exemplo, a geração dos meus alunos, eles não têm essa percepção, por exemplo, eu fui uma criança dos anos 90, então acho que eu sim, peguei um pouco dessa transição, mas eu tenho muitas memórias afetivas do meu pai falando sobre os filmes de faroeste, a imagem que ele trazia do Clint Eastwood, a imagem, por sim. exemplo, de um Denzel Washington da Um vida, John o John Wayne. Wayne, exatamente, a imagem do James Bond, como vai se Sim, transformar a cada geração. Só que isso é uma memória, às vezes, do meu pai. Então, por conta dele, inclusive ele tá no chat, e por conta dele eu tenho essa memória do filme que eu acabei assistindo com ele. Mas o que a gente percebe hoje em dia é que essa galera não sabe que o cinema também é isso. Então, assim, o que é que o cinema tá virando hoje? veja, essa é uma questão bastante controversa. Inclusive, nós estávamos conversando sobre isso O por esses podcast dias. começou alguns dias atrás, É, né? eu particularmente tenho uma opinião, eu não sei se eu poderia dizer polêmica, mas sobre essa questão. Inclusive, vai soar até contraditória, mediante a camisa que eu estou utilizando aqui. É, veja, o cinema nasce como uma indústria, não adianta. Claro que tem todo um aspecto artístico e que continua existindo. A gente também não pode entrar naquela visão quase que um nostálgico do tipo, na minha época era Quase melhor. reacionária, né? É, tipo, na minha época era melhor e acabou, não. Ótimos filmes continuam sendo produzidos e filmes ruins também não produzidos no passado. Agora, assim, uma coisa que me preocupa muito você falou de questão de indústria cultural, dessa questão de massificação. Quando o cinema ele surge, e aí vamos pegar só o aspecto norte-americano. Hollywood ele começa ali a se, digamos, proliferar e se tornar o grande centro do cinema a partir da década de 20. E nós temos, claro, o surgimento do cinema como algo que quer visar um lucro máximo. Uhum. Só que nesse contexto inicial, Como digamos, qualquer coisa, é né? como qualquer coisa, e não há erro nisso. Ninguém tem que fazer só por amor, Uhum. não adianta. Só que inicialmente também tinha, digamos, com uma preocupação muito mais estética. Tanto é que você consegue, ao olhar para trás, você consegue até delinear nas décadas as estéticas cinematográficas. Tipo, como eu falei, década de 20, 30, é a época do épico, né? Aqueles filmes mais colossais, né? Não que não exista depois Uhum. também. Década de 40, 50, começa os filmes noir, filme de guerra. E aí tem esses filmes com esse aspecto mais político e social. O que eu tenho observado é que, bom, e aí é uma crítica que eu faço, eu não sei se eu estou sendo muito nostálgico, é que de certa maneira, com o passar das décadas, houve um processo, ao mesmo tempo, de elitização do cinema, e aí entendo o cinema como, aqui eu estou falando não necessariamente o filme produzido que você pode alugar na locadora, que nem existe mais, por Uhum. sinal, né, que é muito da minha Que época. isso, locadora, né? O pessoal hoje não tem nem ideia, mas do cinema enquanto sala de exibição. Porque assim, só para esclarecer a quem está nos assistindo, se você fizer uma viagem no tempo, antigamente, pelo menos até os anos 70, o cinema ainda tinha esse quê popular. Havia uns cinemas de rua, na qual a pessoa ia na ruazinha com dinheiro no bolso, comprava uma pipoquinha se quisesse e entrava. E com o passar do tempo, houve o que eu chamaria, não sei se nem se existe o termo, uma shoppingização do cinema. Que é quando
acabam sendo esses cinemas de rua, e aí eles acabam sendo engolidos pela especulação imobiliária, enfim, templos religiosos, várias questões, lojas. E o cinema passa a existir dentro de um complexo de shopping. E isso começa a encarecer. Esse é um primeiro aspecto que me preocupa. Encarecer e excluir, né? E excluir. Por isso que é até curioso a gente pensar até que ponto ele se torna pop hoje em dia. Eu diria que pop, o que se tornou pop foi o filme. Você consegue assistir um filme na televisão, no streaming, entendeu? Em vários modos, no DVD, no Blu-ray. Agora o cinema, tipo, enquanto sala fechada, eu não sei se é pop. Porque eu não sei se uma pessoa, por exemplo, de classe média consegue ir assistir pelo menos uma vez por mês um filme que a inteira seja R$ 40 por 2 horas. Até um debate que vocês estavam travando, você e André, né? A questão do livro, porque o livro, preço do livro, será que o brasileiro consegue? Agora imagine isso pro cinema. Um ingresso R$ 40, um pai de família vai dar R$ 40 por 2 horas, e se ele levar o filho, 80, se levar 2 filhos. Então, assim, esse é um aspecto que eu queria destacar, essa questão do encarecimento. E aí entra outro aspecto, que é a questão de Hollywood. Eu sou alguém que gosta muito de Hollywood, gosto também de outros tipos de cinema, de outros países, mas eu acho que está ocorrendo um monopólio muito forte. Está ocorrendo um monopólio muito forte a ponto, por exemplo, de gerar essa impressão que você está falando, de que só há um estilo de filme sendo produzido, entendeu? De que só há ou filme de heróis ou filmes específicos de terror, o cinema acaba sendo reduzido a um nicho muito específico. E aí outras formas de produção de filme, sei lá, pode ser um cinema europeu, você só vai encontrar num meio mais underground, digamos assim, num Cine Vitória. Bem nichado, né? Mais nichado. E eu não sei até que ponto isso é legal. Veja, quem tá assistindo pode estar se perguntando, caramba, esse cara não tá sendo contraditório não, ele tá com a camisa de filme da Marvel. Eu gosto, não tô criticando nem a Marvel, nem o monopólio de Hollywood, nem nada. Nós consumimos muito isso. Demais. Sai um filme amanhã, eu tô antes de ontem já esperando. O que eu contesto é até que ponto esse monopólio ele não tem produzido ultimamente, digamos, apenas um filão fílmico, entendeu? E, tipo, tem se tirado do cinema outros filmes com outros formatos. Até dentro do cenário americano. Não precisa nem dizer assim, tira um filme americano para botar um filme francês. Não é isso. Mas, por exemplo, se você pega os anos 50 e 60, o próprio cinema americano ele era mais diversificado. Você poderia ter 2 filmes de western, filme de cowboy, 2 filmes de guerra, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Há um processo de elitização dentro dessa questão industrial, maximizar o lucro, entendeu? O lucro atrás do lucro, dentro de uma sala de cinema, e também esse monopólio hollywoodiano e muito centrado num estilo muito específico de filme.